pessoal, bom dia a todos. Meu nome é Renan, eu sou técnico de aplicação de SolidWorks aqui na CADWorks, né? Nossa revenda que fica localizado aqui em Santo André. Queria dar as boas-vindas para vocês para essa apresentação. Uma apresentação que foi feita com muita atenção para vocês, ok? E o tema vocês estão vendo na tela é desenho incorreto circulando pela fábrica. Como a gente pode evitar isso? Tá, então eu preparei uma apresentação baseada nesse exemplo. Vou mostrar de que forma que as soluções em tecnologia da SolidWorks podem estar ajudando vocês. E é uma super dica que nós temos, né, no nosso ponto de vista sobre esse assunto. Então, pessoal, para quem é essa apresentação? Quem eu quero efetivamente atingir com esse conteúdo que nós preparamos para vocês? Tá? Basicamente, pessoas podem ser classificadas aí como projetistas, engenheiros ou qualquer outra pessoa dentro ou fora da sua empresa que participam ativamente, né, diretamente ou indiretamente do processo de desenvolvimento de um produto e que já passou pela situação que eu vou falar aqui ou tem um ambiente potencial para que isso aconteça em breve, que é o seguinte: quem já teve retrabalho ou desperdício por conta de uma versão incorreta do desenho circulando pela fábrica. Então, se você se encaixa nesse grupo, ou, como eu falei, né, se você já passou por isso, ou tem um ambiente potencial para passar, fique no seu webinar até o final, que a dica que a gente vai dar é muito legal, ela pode ajudar você de uma maneira excepcional para que esse evento não ocorra como poderia acontecer com técnicas manuais, tá? Então vamos lá. Coloquei aqui, vamos contextualizar o negócio. Vamos pegar alguns exemplos para ilustrar a história que eu quero contar para vocês, né? Que eu acho que fica mais fácil da gente enxergar. Então, assim, imagina uma indústria. Uma indústria, no caso, do setor automotivo, certo? Cujos clientes aí são as principais montadoras, mas ela faz uma peça específica que são os pistões aí de motores, enfim, peças de carro. Legal? Esse é o negócio da empresa fantasma aqui, que nós vamos contar essa história girando em torno desse exemplo. Legal? Então imagina que essa empresa faça essa peça, né? Ela atenda grandes montadoras, e o fluxo de trabalho dela basicamente vai ser isso. Ao fechar o negócio, né, entre o cliente e o fornecedor, fechar um contrato, um novo pedido, algo do tipo, essas grandes montadoras obviamente passam todas as especificações do produto que ela quer, e aí a fase seguinte, o projetista, né, com o seu CAD 3D, vamos supor que ele já tenha o SolidWorks CAD 3D implantado na sua empresa, e com essas especificações ele desenha as peças, cria as montagens, ele faz os detalhamentos e coisas do tipo. Legal? E aí depois isso daí passa por um sistema de aprovação interna, ou seja, ele passa para o gerente dele aprovar, ele não tem a capacidade de já colocar o desenho para fabricar, né? Alguém tem que fazer a validação disso daí. Então técnicas manuais fazem esse tipo de coisa. E aí depois, quando tiver aprovado, o que ele faz? Ele gera um PDF do desenho e coloca lá nas unidades de rede compartilhada, no servidor, como queira. Ele coloca o desenho lá para que a produção, em sua organização com as pessoas responsáveis, acesse essa pasta que contém a unidade G, a unidade Z. Já vi um monte de letra aí de vários clientes que a gente já acaba passando aí no nosso dia a dia, né? Então eles vão até essas pastas, esse servidor, pega o desenho, imprime e começa a fabricação de um novo lote seguindo aquilo ali, né? A orientação daquele desenho. Até então nada demais, nada de novidade nesse sentido. Mas vamos supor que o cliente, do nada, ele resolve pegar essa peça que a gente está vendo aí, que é a que estava sendo fabricado até então, né? O cabeçote ali desse pistão, e ele modifica as propriedades dela, as características dessa peça, ou seja, essa peça ela acaba passando por uma revisão. Então o que acontece? O projetista vai lá, né, vamos supor que a nova versão desse cabeçote vai ter um corte, que foi solicitação, mais uma vez, do cliente, e o projetista vai lá, faz o desenho dele,
passa por uma nova aprovação, a engenharia está bem fechada, o time, vamos supor que eles são bem unidos, né, nesse sentido, tem um processo, mesmo que seja manual, algo bem organizado, né, e ele disponibiliza um novo PDF desse desenho lá naquela rede, naquelas unidades de rede compartilhada, para que a produção possa se orientar. É aí que mora o perigo, né? É aí que está o problema, a espinha dorsal do nosso webinar, nessa nossa apresentação. Por não existir um link, vamos dizer assim, tecnológico entre um setor e outro, um tecnológico e automático entre engenharia e produção ou qualquer outro, deve-se dizer aqui, né, qualquer outro departamento que esteja envolvido direta ou indiretamente com o processo de produção dessa peça, o que vai acontecer? Eles vão se orientar pelo desenho de ontem, vamos dizer assim, certo? Vão acabar fabricando mais um lote dessa peça, só que aí as perdas ocorrem, né? No caso, esse lote vai ter que ser invalidado por conta que não está especificado conforme o cliente, né? O cliente é o que manda, veio dele as informações. E o departamento de qualidade nunca vai aprovar essas peças. E isso traz consequências, danos horríveis para a empresa, né? A gente pode citar aqui por cima, atraso na entrega desse pedido, que é uma coisa que vai afetar totalmente o nosso cliente, né? Desperdício da matéria-prima, algo que nossa empresa vai acabar perdendo. Vai aumentar muito os custos envolvidos no processo de produção desse produto. Consequentemente, a qualidade vai cair. Ou seja, são danos que podem ser até irreparáveis, né? A gente vai perder, o nosso lucro vai diminuir. E isso nenhuma organização quer. Agora, como mudar esse cenário? Passei uma contextualização, uma abordagem de exemplo para vocês, né? Chegamos como eu disse, na espinha dorsal da nossa apresentação, a dor, efetivamente, que essa empresa está sentindo, que os desenhos estão incoerentes, né? As versões estão que ninguém garante que a produção esteja utilizando a versão correta do desenho, a versão mais atualizada, né? Como mudar esse cenário? Qual é o nosso ponto de vista da CADWorks? Onde, utilizando as soluções em tecnologias da SolidWorks, como que a gente pode resolver isso daí? Bom, SolidWorks PDM. Tá? Pessoal, SolidWorks PDM, quem já ouviu falar dele aqui? Vamos pegar o bate-papo aqui, as perguntas. Manda um sim ou não aí, quem já ouviu falar sobre o PDM? Legal. Legal. Pô, legal. Então, assim, eu estou vendo que a maioria já ouviu falar. Então, dentro do PDM, eu vou pegar as ferramentas específicas para resolver esse assunto, para resolver esse problema, ok? Então, vamos lá. Só para a gente ir direto no assunto, o que o PDM faz? Né? Ele é o gerenciador de arquivos. O PDM é uma sigla, né? Product Data Management. Ele gerencia dados relacionados a um determinado projeto ou produto. Então, por exemplo, lá com o PDM, o que vai acontecer? Ele possui ferramentas específicas que, por exemplo, você consegue encontrar rapidamente os arquivos que você está procurando, né? Deve acontecer isso com você. Na sua rede aí, por mais que esteja organizado, tem um monte de desenho jogado lá que na hora que você mais precisa dele, você não encontra e acaba fazendo o quê? Criando ele de novo. Essa é a verdade, o feedback aí de muitos clientes, que muitos clientes já me passaram e vou confessar, eu também já passei várias vezes por isso. Além disso, ele vai manter o histórico de versões e revisões do arquivo. Isso é muito importante. Então, por exemplo, você está na versão 4, agora foi para a versão 5 a peça, e você precisa comparar o que mudou de uma versão para outra. É importante quem fez essa modificação, o que fez, a data que fez. Então, o SolidWorks PDM ele vai armazenar tudo isso para você de uma forma muito simples. Além disso, a gente consegue também ter um fluxo eletrônico de trabalho que permite fazer o ciclo de aprovação desse arquivo. Né? O arquivo está em modificação, o arquivo está aprovado, o arquivo está em revisão, enfim. A gente consegue identificar exatamente em que fase do projeto os arquivos relacionados a esse produto se encontram. Isso é uma coisa muito importante. Outro ponto, a gente vai proteger toda a inteligência da nossa empresa. Então, assim, do dia para a noite, você
Tendo o PDM, simplesmente você vai conseguir restringir quem está acessando e o que está fazendo com os arquivos da empresa, né? Se uma pessoa eventualmente está mal intencionada, levou os arquivos para o seu maior concorrente, enfim, você consegue controlar isso. Agora todo mundo é um banco de dados, né? Então quem entra no banco de dados está sendo monitorado. Quem entra no banco de dados só entra se tiver permissão. Então isso é uma coisa muito importante. Sem contar que o SolidWorks PDM ele é totalmente personalizado, né? E em linhas gerais, o que eu posso dizer aqui é que você vai automatizar os processos de negócio. Então, assim, é o tal do link tecnológico que vai ter entre os departamentos. É um software, um aplicativo que vai deixar toda a comunicação ali automática, não vai mudar o processo de vocês. Ele só vai automatizar. Aquilo que é feito manual vai deixar de ser feito manualmente. Ok? Se a gente for resumir aí em linhas gerais onde o PDM vai exatamente atuar, imagina um ciclo bem simples de uma empresa, que qualquer uma que desenvolve produto, ela cria, ela aprova o produto, fabrica o produto e eventualmente amanhã ela pode passar por uma revisão. Imagina que isso são ilhas distantes uma da outra e o PDM vai funcionar exatamente como a ponte entre essas ilhas. Ou seja, mais uma vez utilizando esse termo, né, o link tecnológico entre esses departamentos, entre os que estão envolvidos nesse ciclo constante que nós temos dentro do PDM. Legal? Bom, sob todo esse contexto que a gente está falando aqui, vamos ver de que forma que isso vai funcionar. Tá? Primeiro deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Tá, estou vendo que já tem pergunta, inclusive, sobre versões, né, que o PDM já vem com SolidWorks. Só aí eu vou falar no final. Okay? No final eu paro para responder esse tipo de pergunta. Bom, mais uma vez, está tudo certo com o áudio aí, nada demais, né? Legal. Pessoal, vamos trabalhar exatamente nesse ciclo, como eu havia dito, né? Na parte da criação, aprovação, produção e revisão. Então, toda essa historinha que eu criei para vocês antes, baseado, mais uma vez, em clientes, né? Em histórias reais de clientes, que nós acabamos fazendo implantação e com muito sucesso resolvemos esse tipo de problema. Vamos atuar, por exemplo, na criação primeiro, né? A criação é aquilo. Essa empresa do ramo automotivo que faz aqueles cabeçotes do pistão, ela vai modelar uma determinada peça de acordo com as especificações do cliente. Eu vou mostrar aqui exatamente como que isso é inserido dentro do PDM, que nada mais é do que um banco de dados. Então, indo lá para a tela do SolidWorks, né, deve ser conhecida para vocês. Para quem não conhece, esse é o SolidWorks, nosso software de CAD, né, de modelagem, onde eu tenho já uma peça modelada e eu simplesmente vou salvar isso dentro do meu banco de dados. Então, quero chamar a atenção para vocês de alguns pontos. O primeiro deles, está vendo essa telinha azul que está aparecendo aí? Ele nada mais é para a gente fazer um login dentro do Volt. Né? Então, eu vou fazer o login aqui com o projetista, que é o primeiro cara, o cara que realmente está criando todo mundo. Então, ele entra com o login e senha, né, personalizado, dá para amarrar isso com Windows, coisa do tipo. Então, a primeira parte que eu chamo a atenção aqui é segurança dos dados. Então, não é qualquer um que vai acessar os nossos arquivos, certo? Aí é o seguinte, eu vou ter aqui o nome do banco de dados que vai estar escrito Professional. Geralmente esse nome do banco de dados vai condizer, a gente chama isso de Volt, tá? Isso aí vai condizer totalmente com o nome da empresa, né? Se é a empresa X, o nome do Volt também vai ser X. E olha que legal essa parte. Dentro do banco de dados, eu tenho pastas e subpastas. Por exemplo, colocar na pasta projeto, tenho outras subpastas com P e uma codificação, né? Para eu criar uma pasta, botões normais de Windows, vou colocar P008. E aí eu vou salvar essa peça com o nome de cabeçote. E o legal é que quando você salva dentro desse banco de dados, dentro desse Volt, o que vai acontecer? Ele vai abrir esse cartão. Um cartão que é totalmente personalizado, né? Imagina assim, onde está o símbolo da SolidWorks, vai ser o símbolo da sua empresa. Onde estão os campos, vai ser os campos que interessam para você.
interessa para você no sentido assim, você vai colocar informações aí dentro, você vai alimentar esse cartão com as informações que são importantes, como eu já falei, para a sua empresa, certo? Então aqui eu coloquei algumas coisas específicas, por exemplo, part number é uma codificação desse arquivo que, vejam, foi feito automaticamente pelo PDM, está lá CAD-004, no próximo arquivo vai ser CAD-005 e assim por diante. O PDM controla a codificação desses arquivos. E o porquê que é importante você alimentar isso de informação, né? Vou colocar aqui cabeçote do pistão. Por que é importante você alimentar todos esses campos com essas informações? Porque depois você pode utilizar essas informações para preencher a legenda lá do desenho 2D. Então você vai se preocupar lá no 2D em fazer só as vistas, a legenda está sendo preenchida automaticamente com essas informações que estão sendo colocadas. E o segundo ponto, pesquisa. Se você quiser pesquisar pelo part number, pela descrição, coisas desse tipo, você tem vários critérios para encontrar esses arquivos. Então, assim, a sua busca, encontrar um arquivo nunca foi tão fácil fazer sem utilizar o PDM. Né? Utilizando o PDM, isso daí foi praticamente um problema passado para a gente. Ok? Então, depois de fazer isso daí, eu vou criar um detalhamento 2D também na peça, só para exemplificar mesmo. Né, colocando algumas vistas. Legal. Então, eu criei meu desenho. E salvo como de novo. O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui? É que até então eu não mexi no procedimento, no dia a dia do projetista. Né? Eu estou fazendo coisas normais, utilizando o Windows Explorer, que ele tem que ir buscar na rede o arquivo, ele só está indo buscar numa pasta diferente, que é o banco de dados. Em que pasta que ele vai salvar, coisa desse tipo. E aí talvez a única coisa que eu posso citar como mudança é que ele vai ter que fazer o check-in dos arquivos. Fazer o check-in, registrar essas informações, disponibilizar essas informações, esses arquivos que você gerou, para que todos que tenham acesso ao Volt verifiquem esses arquivos. Então, por dentro do SolidWorks, não preciso nem sair daqui, eu simplesmente seleciono o arquivo e faço esse check-in. É um procedimento bem simples. Então é assim que eu alimento o meu banco de dados com os arquivos que eu estou gerando. Tá? Segurança, acho que é uma parte importante, a gente tem que fazer o login, foi isso que eu mostrei aqui para vocês. A interface simplificada e a questão de você poder armazenar, configurar um cartão com informações relevantes desse arquivo, especificamente desse arquivo, para que você possa preencher legendas de desenho, para que você possa pesquisar arquivos por aquelas informações que você já inseriu. Então, basicamente é isso. Então, a gente vai ter alguns ganhos aí de estar trabalhando dentro de um banco de dados sem mexer no dia a dia do projetista. O projetista vai se concentrar no que ele sabe melhor fazer, projetar, inovar. Ok? Aí, depois que esse arquivo foi criado, antes dele ser liberado para fabricação, ele precisa passar por um processo de aprovação, onde geralmente o gerente, algum supervisor, ou até o próprio cliente, né, porque não, faz a aprovação desse arquivo, aí sim ele vai ser eventualmente fabricado. Ok? Como que isso funcionaria dentro do SolidWorks PDM? Voltando lá para a janela do Solid, né? Eu vou selecionar esses arquivos, aí o projetista vai submeter para aprovação. Vou ampliar o zoom aqui. Esse é um fluxo de arquivos muito simplificado, um fluxo de trabalho muito simplificado. Você pode configurar com os nomes que você mais facilita a sua vida aí na sua empresa, enfim, é totalmente personalizado. E aí, olha que legal essa parte. A gente consegue colocar comentários conforme a gente vai mudando de um estado para o outro, né? Vou colocar assim comentário, falar, gerente, a peça foi fabricada, aliás, projetada de acordo com as especificações. Aí você vai colocar um comentário da notificação que vai chegar ou por e-mail dele ou por um sistema de Windows. Por favor, aprove, né? Legal? Então, é essa a diferença que vai ter, fazer o check-in e mudar de um estado para o outro, né? De estar em projeto, estar em andamento, ele foi submetido a uma aprovação. Pronto, agora o trabalho do projetista acabou, simplesmente acabou. Então, o que a gente vai tentar simular aqui? Eu vou sair da máquina do projetista, vou representar isso por um logoff.
ok? Estou saindo. E aí eu vou fazer um login com o usuário gerente, ou seja, vamos supor aqui que eu esteja mudando de máquina, tá? Vou colocar aqui gerente, a senha é muito difícil, 1, 2, 3, né? Claro que você vai colocar uma senha mais difícil que essa. E pronto, estou logado dentro do PDM com o usuário gerente. Aí o que vai acontecer aqui? Ele vai receber uma notificação ou por sistema Windows, que é o que vai aparecer aqui, ou eu posso até linkar isso para que chegue diretamente dentro do e-mail dele, certo? E aí, olha que legal. Vai aparecer aqui o link para eu poder abrir a peça ou exibir, aparecer os comentários falando aqui, ó, gerente, a peça foi projetada de acordo com as especificações, por favor aprove. Então, por exemplo, eu posso simplesmente exibir, para que não necessariamente abra no SolidWorks, pode abrir, por exemplo, no eDrawings, né? Olha que legal. O eDrawings ele é um aplicativo, para quem não conhece, de visualização de arquivos CAD 2D, como estou vendo aqui, ou CAD 3D, beleza? E aí o que vai acontecer aqui? O gerente faz as verificações dele, está aprovado, não está, rejeita, aprova, enfim, ele tem que visualizar isso daqui. E aí depois que visualizar, o que vai acontecer? Ele vai direto nesse link aqui para abrir lá no Windows Explorer esse arquivo, né, para ele mostrar exatamente o local que ele se encontra. Vai aparecer aqui. Eu venho aqui com o botão direito, clico nesse arquivo e alterar estado. Vejam que, vou aprovar no caso esse arquivo, né? Vejam que com o projetista eu fiz essa troca de estado por dentro do SolidWorks e sem ser o projetista, sendo gerente, eu fiz isso pelo Windows Explorer. Então ele é um software híbrido, você pode trabalhar tanto dentro do Solid quanto dentro do Windows, que é ambientes que a gente já está acostumado a utilizar. Então vou encaminhar isso para aprovação, vou colocar aqui que a peça foi aprovada, e aí eu vou deixar um comentário para o pessoal da produção, para chegar no e-mail do pessoal da produção. Olha, produção, pode fabricar o lote de peças do pedido tal, do código CAD 0004, que é o projeto envolvido aqui. Certo? Então a gente nada mais faz do que isso, né? O gerente vê, aprova a peça, só que aí o mais legal de tudo, que agora dentro do SolidWorks TDM, só uma coisa que eu esqueci de mostrar, tá? Se você entrar pelo Windows Explorer, olha que legal, a gente vai ter algumas abas aqui embaixo, aba de visualização para você já pré-visualizar o arquivo, né, sem ter que abrir. Aquela aba de cartão de dados vai estar aqui, olha que legal, aquele cartãozinho que aparece na hora que o projetista salvou o arquivo, ele pode verificar isso novamente, né? Fora isso, eu vou indicar quantas versões esse arquivo tem, no caso tem 2, mas poderia ter 3, 4, 5, 6, quantas versões forem necessárias ao longo do histórico desse projeto, né? Se tivesse uma montagem do SolidWorks, dentro dessa aba, sem abrir o SolidWorks, a gente já ia ter um acesso à lista de materiais, isso que é muito importante. Aí a pasta contém o local de uso, que basicamente ela vai fazer o quê? Vai indicar as referências, né? Falar, olha, esse desenho está amarrado com aquela peça, essa peça está amarrada naquela montagem. Então você vai, para quem usa o SolidWorks, sabe quanto isso é importante, né? Você saber que se eu fizer uma alteração nesse arquivo, os arquivos referenciados a ele também são alterados. Então tem como você prever isso daí sem ter que ficar indo por caminhos manuais, que é o que faz quem não tem uma solução como o SolidWorks PDM. Legal? Então, basicamente, esse é o papel do projetista. Eu vou descartar a mensagem. Né? Ele vai fazer, no caso, a aprovação. Então, toda essa comunicação que existe dentro do departamento, como eu falei, por mais que seja organizada, não tem problema. Mas ela vai passar a ser feita de uma forma eletrônica e esses dados, esse registro vai ficar sempre salvo no histórico desses arquivos. Legal? Então, basicamente, é isso. Depois que foi aprovado, o que vai acontecer aqui? Opa, deixa eu voltar. O que vai acontecer aqui? A peça vai ser produzida. Lembra aquilo que eu falei, que eu mostrei, que o projetista gerava um PDF manualmente, colocava dentro de uma pasta lá no servidor, tudo isso manualmente, para que o pessoal da produção pudesse acessar esses arquivos. Isso ainda está acontecendo, só que de forma automática.
Automaticamente, quando é aprovado, a gente consegue criar tarefas para automatizar algumas coisas aí. Por exemplo, esse PDF. Esse PDF, o projetista não precisa mais fazer isso. Aprovou sozinho, gera um PDF lá na pasta da produção dentro do Volt e um comentário chega para ele, uma notificação chega no e-mail dele falando que tem um PDF novo, algo do tipo. Certo? Então vamos ver como isso funciona. Vou voltar aqui para a tela do SolidWorks. Vou sair da tela do gerente. Olha a gente mexendo de novo no fluxo do negócio, né? Sair, suponha que eu saí. E agora eu vou fazer o login de novo, só que com o pessoal da produção. Vamos supor que eu esteja lá no chão de fábrica, algo que não tem nada a ver com a gente aqui. Beleza? Então, troquei de máquina. Enquanto isso, deixa eu ver aqui. Legal, estou vendo mais perguntas aqui. Já já eu vou parar para responder todas elas. Bom, o que vai acontecer? Quando eu acessar a caixa de entrada, vai chegar uma nova notificação, que é exatamente aquilo que o gerente falou, né? Olha só. Peça foi aprovada, a produção pode fabricar o lote de peças pelo código CAD 004. O que vai ser isso? Olha só. Vou excluir essa mensagem. Vou lá no Volt. E uma coisa muito interessante. Tá vendo que tem pastinha verde e uma pastinha cinza? A pastinha cinza, que é de projeto, só a engenharia pode mexer. O pessoal da produção não pode mexer nisso daí. Então ele não tem permissão. Vai ficar em branco uma pasta. Tem como fazer até que a gente oculte essa pasta, que ela nem apareça. Mas a única pasta que ele tem permissão de leitura é arquivos liberados, onde vão estar armazenados os PDFs, conforme eu havia dito. Como achar esse PDF? Vamos supor que essa pasta tenha muitos arquivos. Aí a gente utiliza, por exemplo, a ferramenta de pesquisa do SolidWorks PDM. Olha que legal. Essa ferramenta de pesquisa. Posso pesquisar por vários critérios, vários. Isso aí é totalmente configurável, tá? Vou pesquisar aqui arquivos PDFs que tenha o doc number CAD 0004. Quando eu clicar em OK, olha só, eu nem precisei ficar alternando entre pastas e subpasta. O próprio PDM já me levou direto para aquele arquivo. Onde eu vou clicar 2 vezes aqui, a produção vai lá, verifica o desenho, imprime e começa a fazer o que ela tem que fazer, que é produzir essas peças. Legal? Então, é isso que vai acontecer. Esses 3 passos que a gente viu aqui, basicamente eles vão representar o quê? O que acontece normalmente nas empresas. A peça é projetada, aprovada e produzidas. Certo? Agora vamos para o último ciclo. A gente já está se aproximando aqui do final, que é a parte da revisão. Chegamos, parte prática aqui, mais uma vez, na espinha dorsal da nossa apresentação. É esse problema que eu quero resolver. Apesar de ter resolvido, deixando um pouco mais automático aquilo que já é comum para as empresas, o nosso problema está exatamente aqui, na revisão dos arquivos. Então, como que isso é feito? Afinal, qual é a resposta dessa pergunta que move aí o tema do webinar? Como evitar que esses desenhos sejam incorretamente liberados para a fabricação, que a produção não utilize a versão incorreta? Utilizando essas versões do PDM. Imagina assim, o projetista vai fazer a alteração que tem que ser feita na peça, ou seja, ele vai trabalhar de novo lá com o SolidWorks, vai encaminhar isso para uma aprovação novamente, vai falar, gerente, agora essa peça foi modificada de acordo com a sua solicitação, as mudanças X, Y, Z. No nosso caso era um corte que a gente tinha lá no cabeçote do pistão. Beleza? Vai chegar uma nova notificação no e-mail desse gerente, falando que a peça foi revisada para ele aprovar. Coloquei aí em imagens, para a gente não ter que ficar fazendo esse ciclo de dano, porque os botões seriam os mesmos, que é muito importante, na seta vermelha ali, eu estou indicando exatamente o que foi alterado de um arquivo para o outro. Foi feito um corte ali, um corte de um arco, legal? E aí ele vai aprovar essa nova versão do arquivo, que é o mesmo, a gente não duplicou o arquivo. A gente só está fazendo uma nova versão dele. Aí, eventualmente, coloca lá a modificação aprovada.
Produção, liberado o arquivo, a versão 2 desse arquivo, dessa peça que é o CAD lá 004. Legal? O que vai acontecer? Lá no computador da produção, a gente está de novo lá no chão de fábrica. Uma nova notificação vai chegar para o responsável, né, para a pessoa da produção responsável por verificar aí os desenhos, coisas do tipo. Essa notificação, ele vai ficar sabendo com os links, tudo certinho, falar, ó, essa peça aqui tem uma versão 2 dela que está liberada para fabricação. E aí o pessoal da produção vai até lá porque um PDF novo foi gerado automaticamente, subscreveu aquele PDF que havia sido gerado pela primeira vez. Né? Tinha lá o cabeçote, ficou mais um PDF ali, que é o mesmo, só substituiu um pelo outro, o Windows mesmo faz isso. Né? Porém, se a gente for verificar nos cartões, olha em destaque ali em amarelo. Ia acontecer aquilo, ia ficar lá na revisão B. Então, essa é a certeza, essa é a garantia de que a produção estará sempre utilizando a última versão do arquivo. Para fins de auditoria, isso daí é sensacional. Tá? E além disso, a gente tem alguns outros ganhos, né, alguns outros benefícios que a gente pode citar aí, que na verdade cobrem as consequências daquele lote errado de peças fabricadas. Né? Basicamente, a gente vai reduzir as perdas com matéria-prima, né? A gente vai reduzir o time to market, né, o lançamento do produto no mercado. Se for puxar para o nosso caso, atender prazo. A gente vai conseguir efetuar esse pedido, né, cumprir esse pedido nas datas ali pré-estabelecidas. Vai reduzir muito os custos com retrabalho, né? Se o motivo do retrabalho era esse, pô, o desenho está errado, eu fabriquei por causa que eu estava vendo o desenho X, mas era o Y. Isso aí acabou, né? E já é um custo enorme que você vai estar diminuindo na sua produção. Consequentemente, vai aumentar a qualidade do produto e, lógico, o que toda empresa busca, que é ampliar a margem de lucro de acordo com isso. Uma simples solução tecnológica, uma dica que eu estou dando para vocês aqui usando um dos softwares do SolidWorks, que é o SolidWorks PDM, certo? Utilizando especificamente esses recursos que mistura fluxo de tarefas, notificações por e-mail, tarefas automáticas, geração de PDFs automáticos, então o projetista não vai mais esquecer de gerar um PDF novo. O PDF vai ser gerado automaticamente. Então tudo isso nos garante todos esses benefícios e a comprovação que o SolidWorks PDM é uma ferramenta certa para você utilizar no negócio, se você se encaixa lá naquele grupo de pessoas que eu havia falado no começo, de que se você já passou por isso ou se você tem um ambiente potencial, né, geralmente é um ambiente muito manual ali, em que pode passar eventualmente. Beleza? Bom, pessoal, essa é a mensagem que eu tinha para passar para vocês. Agora eu vou abrir o meu chat de novo aqui. Quem tiver perguntas, eu peço que vá colocando na tela. Vamos ver aqui. Perguntas. Legal. Então eu vou responder ao menos algumas delas que forem aparecer aqui. Bom, vou começar com a primeira pergunta, de que qual versão do PDM que já vem com o SolidWorks. Né? O PDM está dividido em duas versões, a versão Standard e a versão Professional. Tá? A versão Standard do PDM já está incluído, aí atenção, nas versões Professional e Premium do SolidWorks. Então, se você comprou o SolidWorks Professional ou Premium, está disponibilizado o PDM Standard. Certo? Bastando fazer somente ali a implantação, a configuração. É um sistema muito personalizado, né? Não adianta nada você usar. É como se fosse um ERP. Você compra os módulos ali do ERP, mas você tem que configurar ele de acordo com o processo da sua empresa. No PDM é a mesma coisa, porém é uma configuração muito mais simples que a gente pode fazer para você ou vocês podem fazer sozinho. Tá? O SolidWorks PDM Professional, independente do SolidWorks que você utiliza, nem precisa usar o SolidWorks, às vezes você tem um software concorrente, um outro CAD 3D, em que o SolidWorks PDM sim, ele é compatível, ou com arquivos Office também você pode usar e coisas desse tipo, não fica limitado somente a isso. Legal? Bom, posso colocar qualquer formato de arquivo no Volt? Sim, qualquer formato. Ok? Qualquer formato. Logicamente, tem que tratar ele como exceção. Se você quer só jogar no Volt para poder pesquisar, ou se você quer jogar no Volt para preencher com cartões lá, e preencher uma informação no cartão, para ele usar essa informação e preencher um Word, um Excel automaticamente,
beleza, aí tem que tratar as exceções, mas sim, dá, conseguimos. Vamos ver qual mais pergunta que tem aqui. Consigo linkar um desenho do cliente nesse campo? Se eu entendi a pergunta, sim, você consegue vincular aquela legenda do desenho 2D com todas as informações que estão no cartão, para aquilo ser preenchido tudo de forma automática. Ok? Pessoal, mais alguma pergunta? Puxar aqui. Gostaram da dica? Acharam que é realmente interessante? Que isso pode servir para a empresa de vocês? Qual que é o feedback que nós temos aí? Legal. Bastante gente concordando. Porque é aquilo, né? Não pode... Qualquer coisa que a gente tenha manual hoje, né? Uma interferência manual pode acabar ocorrendo algum erro, alguma divergência. Enfim, somos seres humanos, estamos propícios a erro. Né? Deixa que essa parte chata da automação das informações do negócio, o PDM faz. Legal? Bom, quais são as diferenças entre as versões do PDM? Varia muito, assim, né? Botões que tem um e que não tem outro, obviamente. O software é o mesmo, mas que eu posso citar aí como primordial, eventualmente, conexão com, né, integração com o seu sistema de ERP. O SolidWorks PDM Standard não faz. Se você tem que puxar um código do seu sistema, do SAP, algo do tipo, para nomear automaticamente arquivos, isso a gente não conseguiria fazer. Enviar uma lista de materiais do PDM para o SAP, ou vice-versa, isso a gente não conseguiria fazer. Eventualmente, tarefas automáticas no PDM Standard a gente não consegue fazer. Então, algumas coisas que vai ter aí, melhor você falar qual é a sua dor mesmo, o que você precisa, a sua necessidade, para que a gente possa adequar a versão correta. Tá? Vamos ver mais pergunta. Bom, vamos ver se eu consegui entender aqui. No momento da aprovação, pode ocorrer de receber um desenho do cliente e ter que modelar para depois aprovar. Gostaria de deixar esse desenho do cliente linkado com o Vault. Sim. No momento da aprovação do desenho. Sim, isso dá para fazer. Você pode vincular, por exemplo, um PDF, uma imagem, um Word, qualquer coisa, um arquivo auxiliar, você pode vincular ele com o arquivo do SolidWorks. Né? Sei lá, a gente foi modelado seguindo esse arquivo aqui, esse escopo. Se é isso a sua pergunta, sim, daria sim. Legal? Bom, pessoal, então eu acho que é isso. O que vai acontecer aqui? Estou compartilhando com vocês os meus dados, né? Eu sou técnico aqui da CADWorks, como eu já falei. O meu e-mail está aí, o meu telefone está aí. Se você entrar no nosso site, tem todo o conteúdo lá de blog, nosso canal do YouTube, para vocês saberem mais sobre esse assunto. Mas se quiserem me contatar, também pode me contatar. Eu estou lá no LinkedIn, se quiserem me adicionar também é só jogar o meu nome lá que com certeza vocês vão achar. E é isso. Me coloco à disposição de todos. Espero que vocês realmente tenham gostado e achado interessante essa dica de utilização do SolidWorks PDM para resolver especificamente esse problema, mas o PDM resolve alguns outros que a gente também poderia abordar em webinars futuros, né? E é isso. Muito obrigado. Tenha todos um ótimo dia. Estamos se aproximando aí do final de semana. Bom fim de semana para vocês também. E muito obrigado. Até a próxima. Valeu.